Senhoras e senhores, horrível público, com vocês o conto Como Era Boa Dona Lalinha, por Pedro Altair. Neto, você vai querer a coleção de adesivos? Gritou Bia do primeiro andar. Ah, não! Respondeu Neto, pensativo, enquanto bebericava um cafezinho feito na hora. A gente podia tentar doar para alguém. Tem tanta coisa aqui. Decalques da CMTC, da campanha O Petróleo é Nosso, da Lusa. Não vai querer mais nada? Insistiu Bia. Só umas fotos que separei. Reagiu Neto, dobrando o pulso para ver as horas e exibindo o velho bulova prateado. Ah, o relógio do vô. De quem ele ganhou mesmo? De um senhor amigo dele, um delegado chamado Rafael. Parece que esse senhor havia ganho de presente de um amigo depois de muito desejá-lo. Depois que ganhou, ficou tão feliz que achou que deveria também transmitir o relógio a outra pessoa. Como o vô sempre elogiava, decidiu dar a ele. E o vô deu para mim há alguns anos. Um dia vou dá-lo a alguém. Assim, o relógio vai durar para sempre. O vô e suas histórias. Riu-se Bia. Lembra do fantasma que ele viu quando era criança? Ele contava que, numa noite, ele e um amigo estavam voltando do cinema quando um vulto branco passou por eles. Pois é, ele nunca soube se era um fantasma mesmo ou um cartaz do Açúcar União. Acho que era a única história mais sobrenatural que ele tinha, né? O vô era bem cético com essas coisas. Era sim, mentiu Neto. Bom, eu acho que já demos uma boa arrumada aqui na casa. Não sei por qual razão levamos tantos meses para fazer essa faxina depois que o vô faleceu. Sábado que vem a gente continua se você puder. Tenho que ir. O Jack já deve estar me esperando. Vamos jantar com um casal amigo nosso. Disse Bia, para em seguida dar um abraço carinhoso no primo, virar-se e tomar o caminho da saída. Não sem antes, com um sorriso brincalhão, exclamar: Tchau, Bim Bim! Neto deu risada. Seu nome era Ubiratã Dias Neto. Seu avô, o velho seu Bira, o chamava carinhosamente de Bim Bim quando pequeno. Ele gostava na época. Já mais adolescente passou a detestar. Hoje, tinha era saudade. Fazia 6 meses que o avô falecera. A dor atroz aos poucos dava lugar àquela nostalgia gostosa de sentir, mas que marejava os olhos se a gente não bebesse dela com moderação. Deitado no velho sofá cor de vinho, aquele no qual passara a infância desenhando e assistindo ao Chaves, lembrava-se dos velhos casos contados pelo velho Bira. Eram inúmeras as histórias que Neto ouvira de seu avô. Desde aquelas doces de sua infância no bairro do Canindé, seu tempo no exército e sua longa trajetória na polícia civil. O fato é que a maioria dos casos era marcado pelo humor ou pela aventura. Uma delas, entretanto, era diferente. Era uma história triste. Era uma história estranha. Meu avô se tornou investigador de polícia já próximo dos 30 anos de idade. Em busca de estabilidade, deixou a metalúrgica, prestou concurso público e passou. Entrou no exército no ano de 1960. Sua primeira designação foi para a delegacia de furtos. Era um começo razoável. Não era nem uma lotação árdua como a famosa e pesada delegacia de roubos, nem pó de arroz como a delegacia de costumes, que se dedicava a deter prostitutas e pessoas com comportamento sexual fora dos padrões morais da época. Dentro dos furtos, o mandaram para o setor de automóveis. Fora os carros afanados nas ruas, o que mais haviam por lá eram veículos locados que desapareciam Brasil afora. Em função desta última categoria, o velho Bira viajou muito em seus primeiros anos de profissão. Muitas vezes telefonou para minha bisavó, contando estar no Rio Grande do Sul ou no do Norte, no Pará ou mesmo no Paraná. Sem falar de quando se embrenhou pelo Paraguai e pela Bolívia. Só que a história que estou contando se deu no estado de São Paulo, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro.
Se hoje esse município é pequeno, imagine há quase 60 anos atrás. Embora pouco povoado, uma mulher daquela terra marcou muito a vida de meu avô, e meu avô a dela. Ou não exatamente. Deixarei para o leitor decidir. O belíssimo Ford Galaxy havia sido recuperado. Novo em folha, branco e com lindos bancos de couro caramelo, aquela máquina faria inveja a qualquer um que a visse zarpar pelas rodovias em direção à capital. Esse foi o pensamento de meu avô. O colega seguiria na viatura e ele teria a tarefa de conduzir o veículo de volta para São Paulo, onde seria restituído à empresa proprietária. Era uma adorável perspectiva. Afinal, a maioria dos homens é apaixonada por carros. Evidentemente, o leitor sabe que existe algo que cativa os homens ainda mais que belos automóveis. Sim, é disso mesmo que estou falando. Você entendeu? Zé Juca deslizou o copo de vidro cheio de café na direção de Bira. Era o café típico de bar, tirado da torneira de um tonel no qual a bebida fica o dia inteiro sendo constantemente aquecida. O sabor não é dos melhores, se não estiver bem adoçado. Certamente, os especialistas de café de hoje em dia não dispensariam o açúcar como costumam fazer. Ou melhor, creio que nem beberiam. É por isso que meu avô passou a mão no açucareiro e despejou uma boa quantidade para dentro do copo. Na época, ninguém falava de adoçante e pouco se falava de obesidade e diabetes. Talvez por isso houvesse esse hábito que descrevi no parágrafo acima. Se bem que muita gente ainda faz isso. Desculpa, estou divagando. Tenho esse costume. O fato é que meu avô estava tomando café na pensão do Zé Juca. Aquele estabelecimento era uma mistura de estalagem com mercearia ou farmácia com padaria, quem sabe restaurante com papelaria. Basicamente, um lugar onde você pode dormir, comer e que vende desde tubaína até pneu de carro. Foi neste momento que uma linda moça entrou. Escolástica era seu nome. Terrível, não? Certamente é um dos nomes que não sobreviveram ao fim do século XX, assim como Boanerges, Ananias ou Pelópidas. Na época, já não era dos melhores nomes. Por isso, o apelido dela era Dona Lalinha. Dona, porque, ainda que moça, ela já se aproximava da idade preferida de Balzac, os 30 anos. Se para aquele escritor a mulher atinge sua plenitude com essa idade, para os caipiras daquela época, uma jovem com 20 e tantos anos, ainda solteira, tinha ficado pra titia. Dona Lalinha pediu 1 quilo de farinha e 2 metros de saquinhos de mel. Naqueles tempos, esse tipo de comércio vendia tais doces por medidas de extensão. Por isso, Zé Juca lançou mão de seu estilete e arrancou a quantidade pedida pela freguesa. Meu avô, ainda solteiro, era chegado em uma conversa. Ainda mais com belas mulheres, como era o caso de nossa personagem. Por isso, ele puxou o assunto, até o momento que Dona Lalinha contou que os confeitos eram para uma doação no dia de São Cosme e Damião, que se aproximava. Já a farinha era para um bolo que ela faria e que, se ele quisesse, poderia ir até a casa dela comer um pedaço mais tarde. Eram os anos 60. Convidar para comer bolo era como dizer, vem ver um filme na Netflix? Nos dias de hoje. Meu avô aceitou o convite. Apenas quando os raios de sol entrando pela janela iluminaram o quarto, é que meu avô se deu conta do tamanho da encrenca. O lençol da cama, antes branquíssimo e passado, agora estava amarfanhado e encharcado de suor. Para completar, um pequeno círculo de sangue. Quando disse, antes, que Dona Lalinha era uma moça, me referia também ao sentido ginecológico do termo. Podemos chamar também de donzela, se o leitor preferir. Em 1961, aquele pedaço de bolo poderia sair caro. Evidentemente, Bira tinha percebido que ninguém antes dele havia tocado aquela senhorita. Mas ela se entregara com tamanha paixão que o policial em nada mais pensou. Após o susto matinal, todos os temores desapareceram quando a mulher entrou no quarto, sorridente e carinhosa,
munida de uma farta bandeja com pães e o tal do bolo, do qual ninguém se lembrou na noite anterior. No bule, café ainda mais doce que o do Zé Juca. No primeiro encontro, Bira precisou inventar que a viatura havia quebrado por sua culpa. Assim, seu colega Elias levaria o Galaxy e ele, no dia seguinte, retornaria também para São Paulo após bancar o suposto conserto. Deste modo, o Estado não precisaria pagar mais uma diária para ele. Sem gasto estatal, sem perguntas. É assim na administração pública. E as desculpas seguiram sendo inventadas pelos meses que se seguiram. Toda passagem pela região de Ribeirão Preto era motivo para dar um pulo em Santa Rita. Como era boa Dona Lalinha! Entregou seu tesouro, expressão dela, e seu coração para Bira sem pedir nada em troca. Romântica, guardava as alianças e o vestido de noiva da falecida mãe, com os quais sonhava em se casar. Por vezes passeavam pela cidade. Ela o levou para conhecer o antiquíssimo Jequitibá Rosa que orgulhava o município, bem como cachoeiras e um museu dedicado a Zequinha de Abreu, autor da famosa canção Tico Tico no Fubá e mais querido filho de Santa Rita. Em outras ocasiões, passavam dias de preguiça, apenas dedicando-se a conhecer um ao outro, mais profundamente, e em todos os sentidos que isso pode indicar. Foi uma época ainda mais doce que o café de Dona Lalinha. O encarregado da delegacia de furtos foi curto e grosso. Você vai para a cara de cavalo. No jargão policial da época, cara de cavalo era o apelido da delegacia de furtos de animais. Bem mais específica que a genérica delegacia de furtos, a cara de cavalo se dedicava ao abigeato, ou seja, furto de gado. As viagens continuariam, mas não pelo Brasil inteiro. Agora, as expedições de meu avô seriam para Rancharia, Marília, Mirante do Paranapanema, etc. Ou seja, o Oeste Paulista, região que concentrava a pecuária de São Paulo, bem como lar de quadrilhas dedicadas ao desvio de bovinos. E assim foi. Na medida do possível, Bira ainda saía de sua rota para pernoitar em Santa Rita. Mas as visitas foram rareando, até que uma nova remoção, uma ripa, castigo no jargão da polícia, o levou para a delegacia de homicídios. Ele já achava aquela lotação desagradável e pouco emocionante. No entanto, sua principal característica era a atuação exclusiva na capital. Apenas assassinatos de autoria desconhecida ocorridos na cidade de São Paulo eram atribuição daquela unidade. Crimes contra a vida ocorridos no interior ficavam para os distritos policiais dos respectivos municípios. Levou um ano inteiro até que meu avô conseguisse sair de lá rumo à delegacia de roubos, onde passaria boa parte de sua carreira. Em meio a tudo isso, ele se esquecera de Dona Lalinha. Os anos se passaram, Bira conheceu minha avó, se casou, engordou e teve filhos. Comprou uma casa, acomodou-se na carreira e a vida seguiu. Por vezes pensava em Santa Rita e considerava a ideia de escrever uma carta para aquela mulher, mas acabava se esquecendo. O ano era 1970. Apesar de ser um dos períodos mais ásperos da ditadura militar, o Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico, bem como comemorava a recente vitória na Copa do Mundo de Futebol ocorrida no México. Bira seguia na delegacia de roubos. Já há tempos, todas as equipes daquela unidade buscavam o famoso latrocínio apelidado de lagartixa. Tal alcunha se devia ao seu aspecto físico exótico e quase doentio. Era pálido, extremamente magro e acentuadamente torto. Era um bandido da pior espécie, irrecuperável. Não apenas um assaltante contumaz, mas também um assassino frio, que matava por prazer e sem qualquer necessidade. Em sua folha corrida também havia tráfico de entorpecentes e uma série de estupros. Era de se estranhar que um malfeitor tão ardiloso tenha sido capturado justamente pelos policiais do distrito da pequena cidade de Porto Ferreira, a terra da cerâmica. Então, a ordem veio direto do delegado-geral da polícia. Tiros de São Paulo iriam até o distante município e trariam o fascínio até o prédio da Avenida Brigadeiro Tobias, sede da Polícia Civil.
Certamente, o jornal Notícias Populares estamparia uma manchete enorme sobre a prisão do psicopata. Meu avô foi um dos escolhidos para a tarefa. Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro são municípios limítrofes. Foi um acidente perigoso. Em uma forte derrapada, a perua rural, clássica viatura policial daqueles tempos, girou em seu próprio eixo inúmeras vezes até se chocar violentamente contra o acostamento da rodovia. Felizmente ninguém se feriu. Apenas a chegada ao destino que atrasou muito. Já era noite quando a equipe paulistana adentrou a delegacia de Porto Ferreira. O jovem delegado, recém-chegado da academia de polícia, inclusive, já estava recolhido em seu hotel. O retorno para São Paulo com Lagartixa ficaria para o dia seguinte. Assim, os policiais, por recomendação da autoridade policial, decidiram também se hospedar no Grande Hotel Vergani, exceto meu avô. Por que não visitar uma velha amiga? Os faróis da viatura iluminaram as árvores em torno da casa enquanto Bira estacionava junto ao meio-fio. Era apenas a sombra do que antes havia sido um lar. As paredes, antes brancas, agora estavam sujas e cobertas de limo. As belas janelas azuis, no melhor estilo Monticello, se encontravam com os vidros quebrados. A grama, antes tão bem aparada, agora era mato, o qual se estendia também pelo que fora um lindo caminho de piracemas que ia da calçada até a porta de entrada. Talvez Dona Lalinha houvesse se mudado. No entanto, isso seria estranho. Ela dizia que a casa pertencia à sua família há várias gerações e que a adorava. Pretendia se casar, ter filhos e envelhecer com muitos netos entre aquelas paredes. Todas as dúvidas desapareceram quando da porta irrompeu a bela mulher. O tempo em nada havia passado para ela. E pareceu não se importar sobre como o mesmo tempo havia passado tanto para Bira. Ela o abraçou e beijou apaixonadamente, como sempre fazia, o levando pela mão para dentro de casa na direção de seu quarto. Em meio à paixão, ele não reparou que o interior do imóvel também era deplorável. Foi uma bela noite, como sempre haviam sido todas as outras entre os dois. As patas peludas triscaram o bigode de Bira. Assustado, ele acordou dando um tapa na barata que o assediava, para em seguida esmagá-la com o sapato que deixara do lado da cama. Então ele viu o péssimo estado de onde havia dormido. O mofo e a podridão eram absolutos. O odor fétido, que talvez agradasse aos insetos e ratos que agora lá viviam. Tonto com a situação, ele nem havia bebido na noite anterior. Mesmo chamando Lalinha, não havia sinal da mulher. Meu avô andou por toda a casa e cada cômodo estava pior que o anterior. A estante, antes bem servida de toda sorte de romances açucarados, agora estava com a madeira puída e as folhas das obras comidas por traças. Se é propriedade pública, saia ou vou chamar a polícia, disse o velho de terno, com sotaque acaipirado. Está maluco? Eu sou a polícia e vim visitar uma velha amiga, respondeu o nosso herói. Certamente, o idoso teve pena de Bira. Ele que deveria ser maluco. Inclusive, tentou adotar aquele tom que se costuma utilizar com os deficientes mentais. Buscar não contrariá-los e fazer o jogo deles. Evidentemente, meu avô percebeu que estava sendo tomado por doido e ralhou com o velho, que voltou a considerar Bira um esbulhador muito excêntrico. Esbulho possessório é a figura jurídica em que alguém usurpa algo de que outra pessoa tenha posse. E foi esse termo forense que o homem repetiu inúmeras vezes durante a discussão. Era o único advogado da cidade, próximo da aposentadoria e que exercia também a função de procurador de uma determinada autarquia. A autarquia em questão é famosa até hoje, a Universidade de São Paulo. Na época, a legislação estadual destinava à USP imóveis naquela situação. Avisado por uma vizinha fofoqueira, o doutor, que pouco tinha para fazer, foi pessoalmente defender a posse de um dos bens de sua instituição. Se chama aspartame e foi inventada há 2 anos. Adoça 180 vezes mais que o açúcar.
disse o procurador Sérgio Viveiros enquanto pingava gotas em seu café, para em seguida guardar o frasco dentro de uma pasta. De canto, Zé Juca, agora cego de um olho, olhava torto da vista que lhe restava. Bira preferiu o café sem qualquer tipo de doce. A situação pedia isso. Fumando um cigarro atrás do outro, ouvia a história que o velho lhe contava. Pela primeira vez na vida, pensou em procurar um psiquiatra. E foi assim, moço, encerrou o Viveiros, entregando-lhe 2 objetos. Enquanto conduzia a viatura pelas sinuosas curvas do edifício garagem da Polícia Civil, conhecido pelos policiais como Garajão, meu avô refletia sobre tudo o que havia escutado. No bolso de sua camisa, um pequeno anel de ouro. Ele se esquecera do que tivera com Dona Lalinha, mas ela não. Numa época sem redes sociais, era fácil desaparecer da vida de alguém. Quando ele desapareceu, ela resolveu esperá-lo. E esperou. A espera se transformou em depressão. Suas belas formas se tornaram o corpo magro de uma mulher que já não comia. A pobre passou a despertar pena nos que a viam. A pena chegou ao seu ápice quando ela se matou. Os vizinhos estranharam o cheiro ruim da casa em que ninguém mais entrava ou saía. Acionada, a polícia encontrou o que lá havia. O cadáver do que antes havia sido um lindo corpo de mulher. Em avançado estado de putrefação, a morta pendia pendurada pelo pescoço por uma grossa corda. Apenas seus olhos pareciam intactos. Pareciam também lançar o olhar doce que ela sempre tivera. Dona Lalinha estava em paz. Seria difícil explicar em casa a despesa que ele teve com a pesada coroa de flores. Cheia de lírios, orquídeas e antúrios, eram as únicas que ele havia dado para Dona Lalinha. Tendo isso em mente, Bira lia a carta deixada por sua antiga amante. Era uma belíssima letra de professora, apenas um tanto trêmula. Em poucas linhas, a mulher dizia que chegara a hora de realizar seu sonho, ainda que de maneira diferente do que havia imaginado. Fazia 3 pedidos. Em primeiro lugar, desejava ser enterrado com o vestido de noiva de sua mãe e com uma das alianças em seu dedo anelar esquerdo. O segundo era que o outro par da aliança deveria ser entregue ao Biratã Dias, seu marido. Por fim, queria uma noite de núpcias na casa de que tanto gostava. Todos os pedidos foram atendidos. Fim. Pós-fácil. Uma homenagem. O famoso escritor Carlos Heitor Coni tinha como uma de suas principais obras o livro Quase Memória. O título faz todo sentido. Trata-se de uma mistura de ficção com realidade. Em parte é um romance. Por outro lado, é uma autobiografia. Finalmente, é também uma homenagem para seu pai, Ernesto Coni Filho, do qual narra uma série de histórias. É do que se trata nosso despretensioso conto. Algumas coisas meu avô revelou apenas para mim. Outras eu inventei. Também distorci certos fatos. Sem falar em outros relatos de outras pessoas que escutei ao longo da vida. O que é verdade e o que é mentira, deixo para o leitor decidir. Muito obrigada pela atenção e bye bye!